Olá pessoal, tudo bem? Então, mercado agitado, tanto internamente como externamente, apesar de algumas notícias boas. Pois é, tem notícias boas. Vamos mostrar tudo isso aí para vocês. Hoje o nosso foco vai ser no IPCA 15 e nas projeções de inflação que eu atualizei no canal. E o número subiu. Nós temos aqui então o IPCA 15 de 0,45 em setembro. Eles falam aqui que no ano chega a 2,65 IPCA 15, é aquele mais ou menos do meio do mês, né? Metade de um mês, metade inicial de um mês e o final do anterior. Deixa eu ver aqui, ele fala que o maior resultado para o mês de setembro em 8 anos. Isso aqui que também a gente viu na imprensa. E é isso aí. Agora o que importa, gente, são os núcleos, os grupos de inflação. E realmente alimentos e bebidas 1,48. Vocês se lembram que as altas do IPA, mesmo dentro do IGPM, não passaram todas para o IPC, mas estão passando de forma gradual. É o que eu penso assim, vai passar alguma coisa de forma gradual até que se resolva. Estão falando também em demanda aumentada numa situação que não é bem pós-pandemia, mas é um relaxamento da pandemia, e a gente aventava essa possibilidade fazendo uma comparação com a greve dos caminhoneiros, que houve um pós-greve dos caminhoneiros, houve uma demanda aí por vários produtos, a gente está vendo isso agora. E dois grupos aqui, ó, transportes ainda, influência da gasolina, do petróleo e artigos de residência 0,79. Esses três aí, bem esticados, mas me chama a atenção três grupos aqui, vestuário, saúde, cuidados pessoais e educação com deflação. Deflação. E os outros itens, despesas pessoais, comunicação e habitação, muito controlados. Olha, gente, a sensação que dá é que resolvendo essa questão de alguns alimentos, e claro, dos transportes do combustível, que foi aí, ó, sempre puxando aí, sempre na parte superior, ó, julho, agosto e setembro, ó, vejam aqui o transporte sempre na parte superior. Isso até é mais maléfico, talvez, do que a questão dos alimentos, porque a questão dos alimentos, de certa forma, é uma questão mundial e isso já está sendo encaminhado, soluções e acordos, enfim, para minimizar um pouco o impacto desse aumento de preço e aumento de procura no mundo inteiro por alimentos. Então, nós acreditamos que isso é episódico, vai solucionar com os próximos meses, volta ao normal. E aí nós teríamos o quê? Nós teríamos sim a questão do petróleo, que talvez aumente com a retomada econômica mundial. Mas todos os outros núcleos muito contidos, isso me chama bastante atenção, porque o índice, né, o IPCA inteiro, ele é uma média de todos esses itens e das várias regiões metropolitanas no país. Então nós temos aqui, vamos ver, em setembro, nós tivemos aí, ó, Goiânia com mais de 1% e Salvador e Rio de Janeiro, aí as duas menores com menos de 0,2%. Então, quer dizer, a percepção de cada população vai ser diferente. Buenas. O que nós temos ainda? Nós temos ainda as projeções da Ambima, e as projeções vieram bem mais altas agora na segunda tomada. Então 0,49 para setembro e 0,43 para outubro. Então assim, gente, aumentou um pouco, não tem dúvida, aumentou um pouco, mas um aumento que não chega no centro da meta.
Eu fiz aqui então a minha projeção. Em vermelho estão os dados projetados. Setembro e outubro ficou a projeção da Ambima. Aqui em preto são os dados oficiais para o IPCA cheio, para o IPCA do mês. E eu coloquei aqui para novembro e dezembro 0,50 e 0,75. Aqui os dados de 2019. Lembra que teve o choque da proteína, o choque da carne em dezembro? Pois é. Aqui seria o choque do arroz acontecendo aqui, talvez. Não sei se chega a outubro, talvez não. A gente pode colocar outros valores aqui, se vocês pensarem assim, 0,80. Então 2,90, né? 2,90, 3%, vamos arredondar, é a nossa projeção. Se ficar 0,80, 0,80, 3,26. Se ficar igual ao que foi 2019, como é que fica isso aqui? Fica 3,3. E a projeção que eu fiz porque assim nós temos um desemprego que vai assim judiar do brasileiro por muito tempo ainda. Então por isso que eu acho que não vai ter tanta pressão de dinheiro na economia em dezembro. E aí chegaríamos a 2,9. Então assim, gente, para mudanças de política do Banco Central, podemos esperar dormindo, porque não vai mudar. Tá? A Selic não muda com esses números aqui. A gente espera aí que essa pressão dos alimentos se desfaça, conforme vários analistas estão dizendo, é uma pressão temporária, mas chama atenção a vários núcleos da inflação sob controle, até com deflação. Isso é muito, muito interessante, deve fazer a gente refletir várias coisas. Bom, agora algumas notícias, e temos notícias positivas, por incrível que pareça. Tudo está na parte de negócios da Reuters, br.reuters.com, você acha tudo lá, só aí na data do dia 23 de setembro. Então, confiança do consumidor no Brasil sobe pela quinta vez em setembro. Olha aí que bacana, então continua na retomada gradual, mas abaixo dos níveis pré-Covid, ok. Olha que notícia fantástica, gente, fantástica. O Brasil tem superávit em transações correntes de 3,71 bilhões de dólares em agosto, acima do esperado. Vamos ver quanto que dá isso aí. Então vamos, está muito na margem aqui. Vamos puxar aqui. Então 3,721 vezes 5,58 é o que fechou o dólar. 20 bilhões de reais. 20 bilhões de reais de superávit. Eu acho uma notícia altamente positiva. Aqui o que a gente acabou de ver, né? Preços dos alimentos pesam em setembro, depois veio transportes. Aqui, ó. Notícias lá do Banco Central dos Estados Unidos: não pensará em aumentar juros até que a inflação atinja 2%, disse vice-chair. Né? Então, interessante, né? Eles estão com sem prazo, né? A gente viu muito a imprensa aqui do Brasil batendo nessa data 2023, mas não tem nada no comunicado do FONC, né? Do Copom aí americano que seja até 2023, não tem nada de data lá. Mas a imprensa brasileira pegou esse número mágico. Aqui as transações correntes, vejam que é um pouco diferente. Ó, o superávit de agosto, agora a gente está falando transações correntes em 12 meses, tá? É outro dado. Então ele fala aqui, cai ao menor patamar em mais de 2 anos. Outra notícia muito positiva. Outra notícia positiva: o governo encaminha propostas para reforma tributária a líderes. Então as coisas andando. É positivo. Aqui eu já falei. PIB do agronegócio cresce 5,26% no primeiro semestre
E a gente sabe que o agro é o que está segurando o Brasil, hein? E vai ter um impacto positivo no PIB. Número positivo e cresce. Positivo e cresce. Positivo e cresce. Muito bem. Evans, do Federal Reserve, espera inflação de 2% até 2023, mas sem aumento de juros. Aqui apareceu 2023, que esse senhor aqui, o presidente do Federal Reserve de Chicago, Charles Evans. Ok. Outra. E aí agora vem as notícias ruins aí, e eu vou encerrar o vídeo mostrando a curva de juros aqui do Brasil, né? Real seguirá com alta volatilidade e terá desempenho pior que pares até o fim do ano, prevê Barclays. Então essa questão aí do câmbio que estressou muito no dia de ontem, na quarta-feira. A versão a risco global empurra dólar para 5,58, máxima no mês por enquanto. E aqui, dólar supera 5,50 em meio a temores globais sobre retomada de lockdowns. Aí cabe a pergunta, é apenas uma pergunta. Algum lockdown impediu a segunda onda de acontecer em algum país europeu? É só uma pergunta. Pessoal, então aqui falando sobre o DI Futuro, aqui é o 27, como vocês sabem, é o que eu mais gosto de acompanhar. 7,44, uma alta aí de 2,62% só na quarta-feira. E aqui está o gráfico. O gráfico está aqui na ponta, vamos deixá-lo mais de acordo. Vejam, pessoal, como vocês sabem, o Tesouro ele tem 3 cotações. Uma na abertura, que vai ser mais ou menos aqui. Outra ao meio-dia. E outra às 3, 3h30, 3h20, 3h30 da tarde, por aqui. Então, ó, vejam aqui onde está a mãozinha, que é o meu cursor. Estava por aqui a taxa do DI Futuro quando houve a última cotação. Depois dessa cotação, o DI Futuro só subiu. Vejam aqui, ó, tem essa perna aqui que não está precificada nos títulos do Tesouro. Então, assim, se agora, daqui a pouco, às 9 horas, quando esse mercado abrir, não der uma pernada para baixo, essa alta aqui vai necessariamente ser transferida para os títulos do Tesouro. Então nós aguardamos, a nossa expectativa para hoje é mais uma alta nas taxas. Então, gente, assim, ó, segurar as emoções. Se você já fez aportes, fique tranquilo, deixa o tempo correr. Os prazos são bem claros e são bem longos no Tesouro Direto, para justamente postergar o imposto de renda, deixar o juro composto agir, deixar os números acumularem e deixar o dinheiro trabalhar por você. Mas quem ainda tem munição, tem caixa, tem reserva de oportunidade, tem reserva de liquidez, eu acho que quinta-feira, hoje, sexta-feira, acho que as taxas ainda vão subir. Ontem eu ainda tinha um pouquinho de dúvida, mas depois disso aqui, desse estresse todo do mercado, em função do dólar e todas essas coisas, a inflação materializando essa transmissão de maneira suave do IGPM para o IPCA, mas passando um pouco, também é uma coisa que vai começar a preocupar o mercado. Então, gente, eu espero altas nas taxas hoje. Posso errar? Pode haver uma reversão? Até pode. Nós vimos que tem notícias boas até no cenário. Tem uma preocupação do governo em continuar com a reforma tributária, em mandar mais coisas. Isso é positivo. E nós temos alguns resultados na economia também positivos. PIB do agronegócio, transações, balanço de transações positivos em vários bilhões de reais. Então, assim, tem coisa positiva, mas assim, o meu feeling, minha intuição diz que as taxas ainda vão subir. Certo, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.